Muito boa noite. Começamos hoje o programa Esporte por Esporte, o primeiro de 2021. É isso mesmo, o primeiro do novo ano e o torcedor santista empolgado com esse começo de ano. Afinal de contas, na quarta-feira, o Santos começa aí a sua batalha para buscar mais uma final de Libertadores e chegar ao seu quarto título da competição. O Santos enfrenta na quarta o Boca Juniors na Argentina. Aliás, a delegação do Santos que já está em Buenos Aires, o Peixe já chegou na Argentina e o Santos também tem novidade, finalmente definida a situação de Lucas Veríssimo, o jogador realmente vai para Portugal, vai jogar no Benfica, mas vai atuar pelo Santos até o final da sua participação na Libertadores da América e é claro, o torcedor santista espera que sejam mais 3 jogos pelo Santos com o Lucas Veríssimo na Libertadores. E com relação também à competição continental, o Palmeiras, assim como o Santos, também acredita em conquistar a taça e tem pela frente o River Plate. Então, portanto, as equipes brasileiras enfrentando os argentinos. E fica aí, então, essa expectativa, esse frio na barriga por parte do torcedor, querendo aí essa situação, o Santos brigando por mais uma taça continental. E vamos falar sobre isso, muito mesmo, sobre esses 2 confrontos no programa de hoje, assim como no de amanhã, porque nesse momento o Brasileirão fica de lado e a concentração fica totalmente, realmente, dessas 2 equipes apenas na Libertadores da América. E para participar desse primeiro programa de hoje, do ano, temos aqui o Felipe Camargo, repórter, apresentador, narrador, sempre muito bem informado, com muitas informações, vai dar todos os detalhes dessa situação aí do Lucas Veríssimo, dessa negociação de um atleta santista. E também compondo a mesa, o Luiz Aquino, figurinha já carimbada no Esporte por Esporte há tantos anos aqui conosco. E para completar a mesa, Paulinho de Brito, homem das polêmicas, homem da opinião forte, vai falar aqui daqui a pouco o que ele pensa aí também dessas semifinais da Libertadores da América. Então não vamos perder tempo, já vamos direto com o Felipe Camargo para ele dar esse boletim completo, falar o que aconteceu do Santos, como treinou, como não foi. A discussão a gente vai fazer depois, mas as informações que o Felipe vai trazer são para a gente já ter uma noção do que vai pautar o nosso programa de hoje. Muito boa noite, um feliz ano novo para você, Felipe. Boa noite, Ivone. Feliz ano novo para ti, para os nossos amigos da mesa, para você que está em casa, porque o torcedor do Santos está com uma contagem regressiva, ansiedade, eu acho que pode ser colocada aí como o principal sentimento que o torcedor vive desde o momento em que conseguiu a classificação diante do Grêmio, da forma como foi frente ao Grêmio, e assim que conheceu o seu rival, toda uma expectativa de que maneira esse Santos poderia enfrentar o Boca Juniors. Durante todo esse período tivemos as festas de final de ano e a expectativa era de que forma a direção que estava no clube, comandada pelo Orlando Rolo, e a nova direção comandada pelo Andrés Rueda, fariam alguns ajustes para que o Cuca pudesse ter a sua força máxima. Trabalharam muito bem. O Santos chega na semana dessa decisão, viaja à Argentina, já está em solo argentino, com o que tem de melhor. Até o Jobson, que ainda é considerado dúvida, viajou com a delegação. Provavelmente, a gente não tem ainda uma informação precisa sobre o time que vai a campo, mas a tendência é que o Jobson seja apenas uma opção. Mas fica à disposição do Cuca, que é o mais importante. Ele fica à vontade para definir com que formação ele quer colocar em campo. Não se tinha certeza sobre a dupla de zaga. E isso o Cuca bateu muito na tecla, principalmente nos 2 jogos de Campeonato Brasileiro em que o Santos não conseguiu vencer antes da paralisação por causa das festas, Lucas Veríssimo e Luan Pérez. O Santos conseguiu fazer os seus acertos, o Luan Pérez tem um contrato até o final, estendido, até o final da semifinal. Se o Santos passar da semifinal, vai comprar o atleta, já está acertado com o Bruges da Bélgica, então o Luan Pérez já sabe o que será do seu futuro. E o Lucas Veríssimo, nessa manhã, o Santos e o jogador já assinaram a documentação para venda do Lucas Veríssimo. Agora ficava faltando, talvez até tenha sido feito do lado português, a assinatura que faltava. Então o Lucas Veríssimo sabe também que após a Libertadores da América, ele viaja rumo à Europa. Então é um Santos que vai chegar com um clima tranquilo. E isso faz parte também dentro da chegada da nova gestão, Andrés Rueda, José Renato Quaresma, Vitor Sion, enfim,
todo o comitê de gestão, José Carlos Oliveira, que é o vice-presidente, com a decisão de não fazer nenhuma modificação, por enquanto, em nenhum departamento. Qualquer tipo de mudança que o clube vá fazer por entendimento da nova gestão, isso só vai acontecer depois do término da participação do Santos na Libertadores. A ideia é que o elenco, que a comissão técnica, que todos estejam envolvidos com a competição continental e não haja nenhuma possibilidade de assunto para caça às bruxas, o que vai acontecer com o departamento A, B e C, isso só vai ser definido após o final da participação do Santos. Olha, Voni Lima, em relação ao time, as dúvidas ficam exatamente no meio-campo, que é o principal setor desse Santos Futebol Clube em relação a dúvidas. Para alguns, a presença do Sandri, né, ao lado do Diego Pituca e do Alisson. Talvez um meio-campo de mais marcação, com um jogador que saiba sair com a bola, que no caso é o Sandri e o Diego Pituca. Podemos ter o Lucas Braga aberto pelo lado esquerdo, o Sandri sendo sacado, por exemplo, e ter o Soteldo jogando mais centralizado. Há aqueles ainda que defendem até um Soteldo no banco de reservas, né? Para você ter Lucas Braga de um lado, Marinho do outro, Caio Jorge centralizado, com Alisson, Pituca e Sandri no meio-campo. E um Soteldo que possa ser uma boa opção para uma segunda etapa, para dar mais velocidade e dinamismo no jogo. Vamos discutir bastante e debater como será esse Santos que pega o Boca Júnior quarta-feira, 7h15 da noite, horário de Brasília, lá no La Bombonera. Vone. Olha, Felipe, com o que você já falou aí, eu já sei que tem assunto para bastante tempo aqui no programa, porque tem muito o que se falar, se discutir, se opinar a respeito dessa escalação do Santos e também sobre essa questão aí de bastidores, né? O que envolve a diretoria. Eu já de bate-pronto vou dizer uma coisa, acertou numa coisa, é muito mais fácil você tentar não complicar do que tentar inventar. Não é hora de querer fazer muita coisa, querer mostrar, não. Tem que deixar o simples, mexer o menos possível, porque faltam 3 jogos. 3 jogos para o Santos ganhar sua 4ª Taça Libertadores da América. Isso é muita coisa. Então, tá certo, sim. Eu acho que o que se pensa vai se ter aí 3 anos e 11 meses para se fazer. Então não vai ser nesse primeiro mês, né? Perdão, 2 anos e 11 meses. Não vai ser nesse primeiro mês que você vai querer resolver tudo. Então, nesse aspecto, eu acho que começa bem fazendo o simples e só fazendo aquilo que tem que ser feito de forma imediata. Luiz Aquino, professor Luiz Aquino, aliás, professor, se cabe para alguém a palavra professor, é para o Luiz Aquino. Afinal de contas, treinador de futsal, professor de judô, sensei, né? E também é um grande jornalista, narrador, enfim. Muito boa noite a você, professor Luiz Aquino, um grande narrador, com quem eu tive o prazer de trabalhar já desde antes do ano 2000, hein? Caramba, muito tempo, hein, Luiz Aquino? Você está ficando velho, hein, meu amigo? Um bom ano para você. Obrigado, Boni, um abraço a você, a todos os companheiros da mesa, a você telespectador, a todo o pessoal aqui da retaguarda do Esporte por Esporte. Um feliz ano de 2021 para todos nós, com muita saúde, né? E realmente há muito tempo que a gente vem militando nesse meio aí. Ficamos afastados até por algumas opções pessoais, né? Mas lentamente aí a gente vai atendendo os amigos e vai retornando dentro do possível. É um ano que começa diferente, né? Porque normalmente nesse período a gente não tem nem o que falar de futebol, a não ser da Copa São Paulo, né? Que esse ano nem vai acontecer devido ao problema da pandemia, mas é um ano que já começa com tudo, já começamos com uma semifinal de Libertadores. E no sábado, para torcedor do Santos e do Palmeiras, mais especificamente, nós já tivemos um aperitivo aí, né? Um clássico pela competição local lá da Argentina, entre River e Boca, sábado à noite, e já pudemos ter uma prévia, apesar que as equipes não estavam totalmente titulares, estavam com uma boa base de jogadores titulares, mas algumas opções foram entrando no transcorrer do jogo, até para dar uma poupada, como acontece aqui no Brasil, né? Às vezes você tem um jogador que está mais próximo da estafa, mais próximo de estourar, vamos dizer assim, a musculatura, então às vezes é poupado, mas nós pudemos ter uma prévia do que Santos e Palmeiras vão enfrentar nessa semana de Libertadores da América. Uma vantagem que eu vi aí, porque não tem como River e Boca tirar o pé, não tem como aliviar, né? Foi até
macio, né? Uma expulsão de cada lado no segundo tempo. Um de fora de cada lado, né? Com tapa na cara e tudo. Mas é por aí. River e Boca é assim. Então, eles estão cansados. Jogaram, no caso, sábado à noite. O River, como tem um dia a menos de descanso, talvez amanhã sinta um pouco mais. Mas vai enfrentar um Palmeiras que está muito mais desgastado, né? O Palmeiras vem de uma sequência grande. É o peso no Brasil, que o Palmeiras, a bola da vez é o Palmeiras, né? Como até há poucos dias foi o Grêmio, também, antes de perder a classificação na Libertadores. Mas como em outros anos, várias equipes passaram por isso. É o peso de que você vai seguindo nas competições, o calendário vai afunilando, vai apertando e a equipe vai tendo um desgaste físico muito grande. Tá? Mas, de qualquer maneira, o que a gente pode sentir é que vai ser difícil para Santos e Palmeiras, mas eu vejo boas possibilidades de termos uma final brasileira que seria lindo demais no Maracanã no dia 30 de janeiro. Só que assim, eu acho o caminho do Palmeiras um pouco mais difícil. Eu acho que a equipe do Boca, tecnicamente, ela é um pouco melhor e é uma equipe que já está com o Galhardo há muito mais tempo jogando. Do meio de campo para frente, o time do River é realmente uma grande equipe, né? Manteve a base da equipe que foi finalista no passado e perdeu no final para o Flamengo, mas tem lá os seus problemas defensivos, né? Os laterais principalmente, a falta de cobertura nas laterais quando é contra-atacado, mas e o Boca vai ter um dia a mais de descanso para pegar o Santos na quarta-feira. Mas, de qualquer maneira, eu acho que o Santos está nessa condição com o Boca, o Santos acho que está mais parelho. O time do Boca é um time mais pegado, é um time, em termos, comparando com o River, tecnicamente, é um time a gente já conhece. Vestiu a camisa do Boca, tem que incorporar, né, aquele sangue, aquela raça, aquela disposição, mas eu acho que o Santos está mais encorpado nesse momento, vai ser mais, tá melhor as possibilidades do Santos passar e chegar a uma final representando o Brasil do que o Palmeiras com o River. Vai depender muito do jogo de amanhã, Palmeiras e River, né, um jogo fora de casa. O Palmeiras conseguiu um empate, conseguiu um bom resultado e trazer para dentro de casa a decisão é um alento. Agora, se amanhã der tudo errado, aí complica, porque o River fora de casa, jogando no contra-ataque, é um time muito forte. Agora, o Santos, eu acho que tem boas possibilidades de vencer na quarta-feira, trazer a decisão para a Vila Belmiro, e aí o Santos é mais forte dentro de casa, e quem sabe, repetindo tudo o que aconteceu com o Grêmio, com o Boca Júnior. Bom, esse é o professor Luiz Aquino. Quem vai fazer a final da Libertadores da América, eu não sei, mas todo mundo tem certeza que vai ser um grande espetáculo, porque você vai ter 2 brasileiros, ou vai ter 2 argentinos, ou, repetindo a última edição, um Brasil e Argentina. Qualquer um dos 3 é ingrediente muito legal para a principal competição da América do Sul, e você tem 2 representantes das 2 principais forças do continente. Então, só isso aí, e outra, 4 gigantes, né? Às vezes você tem um time que é meio que, digamos assim, uma zebra, mas não, né? São 4 gigantes. Todos já venceram a competição. Paulinho de Brito, nosso companheiro aí mais experiente da turma, sempre aí com muita opinião, sempre aí com muita convicção, um cara que enxerga demais o futebol. E eu queria saber que a gente vai falar muito sobre a escalação do Santos e vamos falar sobre quem pode jogar ou não. Mas, Paulinho, uma coisa que me chama a atenção e eu acho que é muito preocupante para os clubes brasileiros, né? Claro, seu destaque, não estou pautando seu destaque não, mas só jogando uma aí para você. É fundamental os brasileiros terem tranquilidade, né? Que o Luiz Aquino falou, de tapar na cara, tudo. Para eles isso é normal. Brasileiro é exceção. Se quiser brasileiro entrar nesse jogo, é meio caminho andado para classificar os times argentinos. Boa noite. Feliz ano novo. Boa noite, Ivone. Feliz ano novo para você, para todos os companheiros aqui da mesa, o Luiz Aquino, o Camargo, e um feliz ano novo para você, amigo telespectador. Que seja o ano da vacinação e que nós tenhamos o mais rápido possível uma normalidade, porque o ano passado foi péssimo para todos nós. Olha, em relação aos dois jogos aqui, que dar-se-ão terça e quarta, Palmeiras e a equipe do River, para mim, o River é a melhor equipe sul-americana no momento. Mas não acredito que seja um duelo de titãs, um confronto de gigantes, porque o futebol dos 4 é um futebol de anão.
Eles já não são mais, são gigantes na expressão que nós falamos, gigante. O Boca tem muita tradição. Com esse time, ele tem tradição. O grande time na Argentina que tem tradição em termos de Libertadores é o Independente. É o que mais títulos tem. Não é Boca nem o River, não é verdade? O pessoal acha que é o Boca, que é o grande bicho-papão. O que o Aquino falou, realmente eles são catimbeiro. Só que eu também acho que o futebol brasileiro sempre respondeu com a finta, o jogo bonito e a bola na rede. Mas também tem que saber fazer. Também tem que chamar os caras de encostar do lado. E aí, seu maricão, vou te quebrar no meio. Isso tem que acontecer também, porque se só de um lado fala, fica difícil. Então, tem que ter também, obviamente, esse tipo de conduta, mas sem o árbitro ver, você pode ser um jogador contundente, chegar junto, bater e sem aparecer, mesmo com toda a tecnologia que tem hoje. Você chega junto, dá uma cutucada, xinga o cara, isso acontece até na várzea. Na várzea, tu ia jogar aqui no Macuco, os estivadores só mostravam o cabo do revólver assim pra gente, assim, ó, se liga. Então, tudo, e não precisa falar o mesmo idioma. Então, dá para chegar e fazer um bom futebol. Eu espero que o Palmeiras tenha um time, na minha concepção, que ele se equipara, se equivale ao River. Entretanto, o River está num patamar a mais, tem mais conjunto. O time do Palmeiras é uma boa equipe, mas não tem um jogador ali que decida. Tem, obviamente, o técnico português, ele tem vários jogadores que ele pode mudar a situação durante a partida. Mas eu acredito que eu não fico em cima do muro. Para mim, vai dar argentino na final. Tanto o Boca como o River farão a final. Se bem que o jogo do Santos, segundo aqui o nosso Camargo, a escalação, tomara que o Cuca não cometa o erro, abuse do direito de ser burro, de tirar o Soteldo. Porque Marinho e Soteldo é o âmago, é o time, são eles que fazem a jogada. Eu jogaria com o Alisson, o Pituca e o Sandri na marcação. O Lucas Braga, com todo respeito, ele é um jogador velocista, a primeira finta ele dá com uma perfeição tremenda, só que ele tem um defeito, um erro, que ele fica muito com a cabeça no chão. Então, para ficar ali, só para ficar auxiliando, sendo assessor do Felipe Jonathan na marcação, quem tem que fazer isso daqui é médio volante, é o Alisson, o Pituca e o próprio Sandri. Eu jogaria com o Soteldo na esquerda, não no meio de campo. É outro erro se colocar ele como homem de ligação. Se fosse para colocar ele como homem de ligação, eu trocaria o Caio Jorge como homem de ligação e colocaria o Bruninho como centroavante. Eu ousaria fazer isso, porque é um jogador que teria as bolas alçadas na área. Eu espero que o Santos vá até a Boboneira e jogue na retranca, mas naquela retranca que também dá para marcar, fazer aquela pressão, não deixar o time do Boca jogar, porque essa catimba que o Aquino falou, isso daí é como 2 mais 2 são 4, eles vão fazer e vão tentar ganhar o jogo, nisso aí eles são catedráticos, eles são bons, né? Mas o Boca não é mais aquele grande time, um time técnico também, é um time mais raçudo, vide o próprio jogo, e não obstante o fato de ter 5 jogadores do River que não jogaram como titulares, parece que 4 no Boca, mas mesmo assim você vê que a raça deles, essa vontade é muito grande. Agora, se o Santos colocar a raça que teve contra o Grêmio, o Santos pode até passar pelo Boca. E se o Palmeiras jogar o futebol que jogou contra o América, que ganhou em 2 lances, vai perder, com certeza, de muito a equipe do River Plate. Vamos aguardar, né? Como eu não fico em cima do muro, eu acho que o Santos não passa pelo Boca, tem até mais possibilidade de passar pelo Boca do que o Palmeiras passar pelo River. Aí eu concordo com o Aquino. Em que pese o fato das 2 equipes se equipararem, o time do River tem um conjunto, tem uma estrutura. Mesmo quando perdeu para o Flamengo, era mais time que o Flamengo. É que o Flamengo vivia um bom momento, vivia aquele grande momento que estava tudo certo. Olha como é que está o Flamengo hoje. Né? A coisa não se repetiu. Né? Foi o técnico português. Não, foi o momento. Tudo se encaixava, tudo dava certo. Hoje o São Paulo não vê numa crescente. Entendeu? O São Paulo, todo mundo está achando que o São Paulo vai ser campeão brasileiro. Tem 4 partidas que ele pode perder e o título pode, porque a pressão é maior em cima do São Paulo. Então ele tem obrigação, há muito tempo que ele não ganha um título. Então vamos ver. E a pressão maior vai ser para o time do Palmeiras, porque o Santos é o patinho feio dos 4. De repente, o Santos surpreende. Né? Tomara que surpreenda. Eu, infelizmente, não acredito.
Muito bem, esse é o nosso Paulinho de Brito, sempre com a opinião, como eu já falei, né? Opinião firme, acredita que os brasileiros vão ficar fora da Libertadores, da final da Libertadores da América. Vamos ver o que o pessoal de casa está pensando, se concorda com isso. Os brasileiros vão ficar de fora dessa final da Libertadores da América? Você pode participar. O número do WhatsApp nosso vai entrar aí na tela, você vai estar mandando a sua mensagem, você pode perguntar outras coisas também, mas pode dar sua opinião também, estou jogando essa pergunta, você pode também fazer a sua com a colocação, está aí o telefone na tela, o WhatsApp na tela, é só passar a mensagem, não adianta ligar. Aliás, hoje, hein, estou inovando aqui, hein? Estou inovando, estou deixando hoje o WhatsApp com a produção, fui cornetado na última rodada, dizendo que eu estava escolhendo pergunta e tudo, brincadeira. É para tentar dar uma agilizada e ficar até mais objetivo o programa, o pessoal da nossa produção vai estar cuidando, selecionando, não dá, como eu falo, né, são dezenas e dezenas de mensagens aqui, então não dá, infelizmente, para atender a todos. Mas a nossa equipe da produção vai estar, sim, o Anderson Oliveira, o Felipe Rey, vão estar ali selecionando algumas, e vão estar colocando na tela, a gente vai estar lendo e vamos estar discutindo aqui a sua opinião. Não deixe de participar, assim também como não deixe de nos acompanhar no YouTube. Agora, todos os nossos programas estão no YouTube. Então, você que não pode assistir, vai lá de manhã, no dia seguinte, já está lá no YouTube do Esporte por Esporte e você vai poder assistir ao nosso programa. E também, caso você queira rever o programa, não tem problema, vai lá. Mas aproveite, se inscreva no canal e não deixe também de curtir o vídeo. Se você gostou, curte lá, não deixe de dar o like. Então, portanto, faça isso. Nós vamos para um rápido intervalo em nome de Blumed. Blumed é o plano de saúde que mais cresce na nossa região. Muito bem, estamos de volta em nome de Blumed, o plano de saúde que mais cresce na nossa região. E para falar sobre esse Santos Futebol Clube, com um detalhe, hein? Que coisa! O Santos não vendeu o Lucas Veríssimo em dezembro e o Santos não fechou, o Santos não acabou, que parecia, né? A diretoria anterior parecia que o Santos ia acabar, ia fechar as portas do Santos Futebol Clube se não vendesse o Lucas Veríssimo. De forma acertada, a diretoria que estava chegando já falou, segura aí que a gente vai dar um jeito. E pelo jeito, Felipe, resolveram mesmo, porque o Lucas Veríssimo vai embora, mas numa situação bem melhor do que seria caso tivesse saído em dezembro. O presidente da transição, Orlando Rolo, já tinha falado em algumas entrevistas que a proposta que chegava do Benfica já tinha uma característica um pouco melhor e que fazia acreditar, né, no caso o então presidente acreditava, que logo no início do mês de janeiro, com a nova gestão, o Andrés Rueda, que a situação do Veríssimo seria resolvida. E assim foi, né? 6 milhões e meio de euros em 3 parcelas, né? O Santos vai receber aí dentro de uma mesma gestão pelo Lucas Veríssimo. O Lucas Veríssimo que na proposta anterior tinha ali, lógico, o jogador ele não tem nada a ver com isso, né? Isso é conversa entre clubes. Mas a proposta do Benfica era absurda, era ridícula. Pagar em 5 vezes, em 5 anos. O Santos não poderia nunca aceitar esse tipo de situação. Conseguiu achar o chamado meio termo, né? O jogador não quer mais continuar no clube, ele quer seguir sua carreira, era a proposta limite pela idade que ele tem para estar num clube de um cenário razoável para bom no futebol europeu, que é o futebol português, e só está sendo contratado também porque o Jorge Jesus, que é o técnico do Benfica, trabalhou no futebol brasileiro e viu o Lucas Veríssimo de perto. Talvez se qualquer outro scout de outro grande clube do futebol europeu, de um grande centro ali do oeste europeu fosse procurar um zagueiro, não chegaria no Lucas Veríssimo. Bom, Lucas Veríssimo tem qualidade, vai fazer sua carreira em Portugal, mas agora focado, que eu acho que era, Vonei, a principal preocupação. O Lucas Veríssimo corria risco de entregar um jogo? Claro que não, é profissional, né? Mas o grande detalhe é o cara não estar focado, o cara não estar concentrado. E isso não é só o Lucas Veríssimo que passa. Qualquer um de nós aqui, que estamos aqui sentados para trabalhar, se nós não estivermos focados, se nós não estivermos tranquilos, a gente corre risco de falar besteira, de trazer uma notícia errada, né, de se alterar às vezes indevidamente, né? Com o jogador isso não é diferente, né? Se o cara não está ali só focado no Santos, na semifinal de Libertadores, se o Santos não tivesse resolvido essa questão com o Benfica, a chance de ou não ter o Lucas Veríssimo 100%,
né, ou tê-lo com grande risco de cometer algum erro, não porque ele queira, mas porque pode acontecer por falta de atenção, era muito grande. Então foi muito bem o Santos em resolver essa questão com o Lucas Veríssimo. E aquela coisa, né, Vonei? O Santos não fechou as portas porque não vendeu o Lucas Veríssimo. O Santos não vai acabar porque vai perder o Lucas Veríssimo. E não precisa fazer aquela transação financeira com nenhuma empresa, né? Não vai precisar. Ou seja, Exato. não vai perder dinheiro com isso. Isso também é muito importante, porque era, naquele momento, uma das questões que o Conselho Fiscal impedia a negociação. Eles entendiam que, além do prazo de pagamento oferecido pelo Benfica, essa questão de ter um banco, antecipando receita, você ia pagar juros e perder dinheiro. Dessa forma, não seria uma boa para a saúde financeira da próxima gestão do Santos. Muito bem, então. Agora, eu não sei o que vocês acham. Eu acho que o negócio foi bom na medida do possível. Eu concordo que o Lucas Veríssimo é o melhor zagueiro que o Santos tem. Isso não tem discussão. Mas entendo o que o Felipe falou, a questão da cabeça do atleta está perturbada, também é normal. Agora, o que não é normal, o que não é certo, é falar que não vai jogar. O Lucas Veríssimo teve 2 renovações de contrato, aceitou, a última é bem recente, e não tem que dizer que não vai querer jogar. Tem que jogar. E eu acho que isso aí foi um papelão que fez o jogador. Se foi o seu staff que orientou, não tinha que ouvir. Eu acho que isso aí foi um erro desnecessário. Ainda bem que tudo terminou bem, tudo terminou legal. Mas eu acho que isso não se faz. Dizer que não vai jogar quando você tem contrato. Tem situações que você até percebe. Não, o clube não está sendo legal com o jogador, não está agindo de boa fé. Por mais que ele entendesse que era hora de ir, o Santos não é obrigado a vender ninguém que está sob contrato, Paulinho e Aquino. Isso já aconteceu no Santos com o Robinho, lembra? Na Copa das Confederações, ele simplesmente falou que não ia mais jogar. Aí o Marcelo Teixeira conseguiu reverter a situação. Então, foi um jogador que renegou a camisa do Santos. Não é o caso do Lucas Veríssimo. Mas eu, simplesmente, se fosse presidente, tu não quer jogar, vai ser descontado do teu salário. Colocava para jogar com a molecada. Eu não consigo entender, né? O cara se projeta no Santos, é cria do Santos, e na hora que o Santos mais precisa, e isso tudo que aconteceu iria acontecer naturalmente. Eu só discordo do Felipe Camargo, que lá fora ninguém conhece o Lucas Veríssimo. Os jogos daqui são transmitidos lá. Qualquer cara que sabe ver futebol reconhece no Lucas Veríssimo, como você disse, o melhor zagueiro central hoje no Brasil. Um jogador que sabe jogar. Não, você falou que... Eu disse que qualquer staff que vá buscar os números de zagueiros pelo mundo, eu acho que não chegaria no Lucas Veríssimo. Como não? Porque hoje não tem internet, não tem tudo. Todo mundo vê quando o cara sabe jogar. E é um jogador no limite, Paulinho. Você teria jogadores mais jovens, eles não pesquisam com jogadores números, da cidade, Paulinho. com números tão bons. Jogadores da cidade na Europa atualmente. O Lucas Veríssimo só está indo para o Benfica por causa do Jorge Jesus ter trabalhado no Brasil. Isso não desqualifica o Lucas Veríssimo, tá, Paulinho? Eu não estou vendo por esse aspecto. Eu estou vendo pelo aspecto que o cara sabe jogar. Não, então, perfeito, tanto é que não foi o português só que viu, o Jorge Jesus que viu ele jogando aqui no Santos. Eu acho que todos lá... Mas ninguém fez proposta. E na verdade... Nenhum time grande fez proposta, Paulinho. Não fez proposta, mas poderia fazer no futuro. Enfim, eu não vejo por esse aspecto de idade, eu tenho que... o pessoal... O staff ver os caras mais novos e tal. Aliás, está tudo errado no Brasil, né? Eu acho que deveria colocar uma data limite, mudar para que o garoto saia daqui com 25 anos de idade. Ele pode sair com 12, 13, 14 anos. Isso é um absurdo. Tem jogador que a gente fica conhecendo lá fora. Mas eles só estão contratando hoje, Paulinho, jogadores na faixa assim até 21, 22 anos. É garoto só. Mas o garoto eles preferem apostar jogadores mais novo, já foram mais. E esse é o grande erro aqui. Contratar esses jogadores tão novos assim. Porque com 21 anos, praticamente está surgindo para o futebol, né? Não, mas se mudar a legislação, sim, né? Mas aí a legislação você não pode impedir uma pessoa de trabalhar. Não, A legislação não pode. Então, o atleta profissional tem contrato. É um contrato, existem as leis que regem esse contrato profissional. É muito difícil você segurar um jovem jogador, muita gente ainda vai sair, não só do Santos, como de vários clubes,
vão sair porque as propostas vão chegar, a janela está abrindo agora. Mas aqui, tudo isso mudou depois da Lei Pelé, não foi? Sim. Então, sim, mas a nossa Constituição já foi remendada várias vezes. Então dá para mudar. Mas você ninguém quer uma pessoa de sair. Só porque ele é jogador de futebol, não querem, os clubes não querem. Os clubes... Como vendeu o Rodrigo. Bateu, já vendeu. Mas vendeu porque renovou, colocou a multa alta e o pessoal veio... O jogador, quando quer sair, é difícil segurar. Isso é verdade, ele estava insatisfeito, agora ele está renegando. Negar jogar foi o erro. Então, eu concordo com o Vônei, negar jogar foi o erro. Agora, ele sabe que a oportunidade era essa, de sair. Como foi dito aqui na mesa. As propostas que chegaram, a proposta que tinha para ele era essa, do Benfica. Porque também sair daqui para jogar no futebol árabe, acho que pela idade dele, acho que não era o momento. Lá o futebol árabe lá é mais o cara, né? Agora uma mais coisa, adiantado. agora uma coisa. Ao contrário da Europa. A Europa que é o garoto. O grande problema disso também aqui no Paulinho. O árabe que é o jogador mais velho. Agora uma coisa é certa, se ele jogar bem no Benfica, se destacar, está arriscado ele vir para a seleção. Ao contrário que ele está arrebentando no Santos e não foi para a seleção. É esse critério também que eu não consigo entender. O Felipe pode até confirmar. O Tite já falou que Lucas Veríssimo e Marinho são selecionados. Não entendo porque nunca chama, né, Tite? Nunca chama. Mas é que espera talvez estar no futebol europeu. Não sei que diferença faz isso para o treinador de uma seleção brasileira, mas geralmente é assim que acontece. Só para a gente também ressaltar aqui, ou relembrar, o Lucas Veríssimo ficou nessa irritação toda, com toda essa novela que se construiu, não foi especificamente por causa desse ano de 2020. Né? A gestão José Carlos Pérez acabou, vamos dizer assim, entre aspas, maltratando o Lucas Veríssimo. Tiveram aí 3 propostas, aproximadamente, de 18 para cá, da Europa para o jogador. Se eram propostas de grandes clubes ou eram do leste europeu, não interessa. Mas em 18, quando o jogador tinha os seus 22 anos, né, o atleta recebeu uma proposta com possibilidade boa de jogar num time de leste europeu, que poderia disputar uma Champions League, e hoje ele já pudesse até talvez estar num outro grande centro do futebol europeu. Mas prometia uma coisa, não se cumpria. Falava que não, vamos esperar a próxima janela. Chegava na próxima janela, chegava a proposta, não, isso pra gente também não vale a pena. Então, pro jogador, isso acabou sendo um desgaste maior, que acabou desembocando tudo agora. Que o jogador está certo no que ele fez, também concordo que não estava, não tem que pedir para não jogar, né? Mas eu tento ver o outro lado, né? De que maltrataram o Lucas Veríssimo dentro dessa gestão de 2018. Mas ele se não completou aumentando o salário dele, né? Maltrataram, mas valorizaram, né? Maltrataram entre aspas. Bom, vamos ver a participação do nosso telespectador. Produção, tem perguntas? Se tem, pode colocar na tela. Já vamos mandar ver aí as perguntas, vamos ver o que os nossos amigos de casa estão participando conosco, qual o recado que eles querem nos dar. Você pode participar, pode mandar pelo nosso WhatsApp a sua pergunta, a gente coloca na tela aqui e vai estar discutindo, lendo, respondendo de acordo com a sua colocação. Sobre principalmente, claro, né? Imagino que o principal assunto seja essa semifinal de Libertadores da América, né? Como uma pessoa ganhando 400 mil por mês pode não estar focado para trabalhar. O que você acha disso, Paulinho? É o Carlos da Vila Belmiro. Eu concordo com ele, realmente ganhando 400 mil... Eu acho que o Lucas Veríssimo não ganhava tudo isso, né? Mas realmente os salários são altos. Como uma pessoa que ganha 50 mil por mês ou 100 mil para jogar futebol, que é prazeroso, pode estar insatisfeita, né? Eu não consigo entender. Eu até entendo que ele quer ir para a Europa, que na verdade, no passado não era assim, né? O cara que ficava a vida inteira num clube e dificilmente alguém vinha de fora. Raros, foram esporádicos os jogadores que foram para fora. No passado, que eu digo, de 30, 40 anos atrás. Até porque a lei era diferente, só que cada clube só podia 3 jogadores estrangeiros e não tinha a comunidade europeia ainda. E o clube era dono do passe. E não tinha a comunidade europeia. O Real Madrid tentou levar o Pelé e o Atier falou não e não foi. Não é verdade? E nem por isso o Pelé deixou de ser o rei do futebol. Então eu concordo, eu acho que agora, dentro da lei agora, como disse o Vônei, é um direito do cara, né?
Agora, eles acabam sendo cria do time desde moleque, ganhando uma grana, comendo arroz, feijão com filé mignon, numa boa, bem nutrido. Então, e de repente, quando chega a hora de ajudar, que o grande problema é o momento do Santos que está disputando, não sei por que cargas d'água, eu acho que Nossa Senhora do Monte Serrate ajudou, porque esse time não é para disputar semifinal de Libertadores, essa é a grande verdade. Aí, de repente, o cara não quer jogar com a camisa do Santos. É um absurdo. Aí o empresário, as pessoas deveriam falar, rapaz, tu joga, faz o teu e depois tu, obviamente, vai sair. Tanto é que aconteceu isso, como você falou. Sim. Não precisou vender por 5 vezes, 10 vezes, e vendeu bem, e ele vai satisfazer jogando lá numa grande praça, em Portugal, que leva a Lins, lugar incerto e não sabido, né? Jogar em Portugal, jogar no Santos, se eu fosse ele, eu preferia jogar aqui no Santos. Mas cada um, né? Felipe Rei, Anderson Oliveira, temos mais alguma pergunta aí? Vamos lá então, para estar respondendo. Vocês não acham que o Santos, se o Santos ganhar a Libertadores, os jogadores serão valorizados? É o Márcio Amaral do Marapé. Luiz Aquino, a valorização acho que é natural, né? Vencendo a Libertadores, é muita valorização, principalmente nos jovens. Lógico, e não só dos jogadores do Santos, como de qualquer clube que vença a Libertadores. Vamos lembrar quando ganhou Flamengo. Lá o time do Cali, da Colômbia lá. Pô, quanto que o Palmeiras pagou pelo Guerra? Quanto que o Palmeiras pagou pelo Borra? Ó, quer valorização maior do que essa? Isso é verdade. Ele pagou pelo Copete antes da final. Exatamente. Bem lembrado. Foi bem desmanchado o time lá. Nacional. O Atlético Nacional da Colômbia. Então, quantas vendas boas fez o Atlético Nacional da Colômbia? Então, é evidente, os jogadores do Santos serão bastante valorizados, como foi o do Flamengo ano passado, né, quando o Flamengo ganhou a Libertadores da América. Então, sempre, ganhar uma competição internacional sempre valoriza o jogador e a possível venda. Mas lembrando que é aquele negócio que a gente já falou agora há pouco aqui na mesa. Hoje, o mercado, a janela europeia, ela valoriza muito e ela vem atrás de jovens jogadores, na faixa de 16 até uns 20 anos. Aí passou de 16, 20, já vai para leste europeu. Por quê? Porque eles querem jogador. Hoje vale mais a pena investir nesse tipo de jogador. No caso do Santos, Aquino, eu acho que mesmo que o Santos não chegue na final, pela circunstância, por tudo que aconteceu, esse grupo do Santos já está valorizado. Já está mais valorizado, com certeza. Bem mais valorizado. Mais perguntas, se tiver, pode colocar. Felipe, Anderson, vamos estar aqui respondendo os nossos telespectadores. O Santos, que lembrando, né, já na quarta-feira, já está em Buenos Aires para na quarta-feira enfrentar o Boca. Treina amanhã no campo do São Lourenço, às 4h30 da tarde. É o único treino. Existe a possibilidade ainda do Santos fazer o reconhecimento do gramado do La Bombonera, isso parece que ainda não é certo, mas o treino das 4h30 da tarde vai acontecer no campo do São Lourenço. E aí o Cuca vai fazer os seus últimos ajustes, né, para poder definir esse Santos que pega a equipe do Boca Juniors. E só um detalhe... E como o Santos, não vou perder a piada, por favor, e como o Santos homenageia todos os Santos, exceto o São Jorge, eu vou ligar para o Francisco, o Papa, para ele dar a benção, que é o time dele lá na Argentina. São Lourenço, exatamente. Você é bem abençoado lá. Isso. E quem treinou no campo do São Lourenço hoje foi o Palmeiras. Sim. E até uma história aí que eu estava acompanhando hoje, que dizem que há uma maldição, um time que vai jogar contra o River, treinar no CT do Boca. Falou que dá azar. Então, eu não sei se já a superstição do português, o Palmeiras não treinou no CT do Boca, treinou no CT do São Lourenço, onde o Santos, como disse, o Felipe deve treinar amanhã. E, inclusive, se você for na internet, você vai ver, o Palmeiras teve que se trocar praticamente na rua. Não pôde usar os vestiários para se trocar, usou o gramado, mas é uma curiosidade, né? Já que ele citou agora que o Santos deve treinar também no Vai treinar no campo do São Lourenço. Vamos ver se o São Lourenço vai dar sorte para Santos e Palmeiras. No Evo Gasômetro, né? O nome do estádio, né? Felipe, eu queria então, mais uma pergunta, porque depois eu quero falar sobre a escalação, a gente vai discutir sobre a escalação do Santos, mas antes não vamos aí mais uma pergunta então, para a gente poder estar já mudando de assunto e falando sobre essa escalação, sobre essa forma do time do Santos jogar nesse jogo, que é muito importante, né? Felipe, você acha que os reforços que o Boca trouxe para o jogo pode fazer muita diferença. Um deles é o Pavón, que jogou a Copa do Mundo pela Argentina. O Pavón está fora do jogo, né?
a informação do jornal Olé que o Pavon está fora do jogo, assim como o Campuzano. Né? O Campuzano ele se machucou, aliás, no Superclássico. É uma baixa importante que o Miguel Ángel Russo tem. Né? A tendência é que o Nicolás Capaldo entre para o jogo. E, enfim, já é uma diferença em relação ao Santos. Mas eu acho que a possibilidade do Boca ter se reforçado diferentemente do Santos, né? Claro que tem a sua diferença, né? O Boca pôde ir ao mercado e buscar ali pontualmente alguma peça que pudesse se encaixar ou completar o seu elenco. Ao Santos, a felicidade é poder ter o seu elenco completo. Está todo mundo praticamente à disposição, até o Jobson, mesmo sabendo que não deve ser titular, mas fica à disposição, pode ser útil para algum momento da partida. Vamos lá, mais uma pergunta então. Vamos ver se eu consigo enxergar e ler. Vamos lá. A Bombonera e a Vila são alçapões. Sem torcida, quem perde mais? Essa é boa, hein? Quem perde mais? O Boca sem a Bombonera ou o Santos sem a Vila Belmiro, Luiz Aquino? Olha, o Campeonato Brasileiro, deixa eu dar uma passada aqui para depois chegar nessa resposta. Se você analisar o Campeonato Brasileiro... É o Naves, né? É o Naves da Vila Ré. De São Paulo. No Campeonato Brasileiro é um fato muito curioso. Os times visitantes têm tido resultados melhores. Porque quando você pega sem a torcida, né, faz uma diferença. Bombonera é o alçapão e a Vila Belmiro também é o alçapão. Mas eu vejo, até pela força dos dois estádios, quando eles jogam, tanto o Santos na Vila quanto o Boca na Bombonera, com as suas torcidas, é difícil você, sem as torcidas, mensurar, né, qual é a diferença. Eu acho que vai se equivaler. Eu acho que facilita para quem visita no primeiro jogo. Sim, no primeiro jogo sim, porque você vai construir um resultado, né? Eu particularmente aqui, eu penso da seguinte maneira, não vou mudar uma vírgula do que eu penso desde moleque. Jogar na Vila Belmiro, se o time do Santos for técnico, for bom, ele ganha. Se ele for jogar em Lisboa, como ele jogou lá em Lisboa, meteu 5-2 lá no time da sensação que era o Benfica. Quando o time é bom, independe de campo. Até porque as dimensões são a mesma e a bola é redonda. Se você tem time, você joga... Começa uma partida, com todo respeito, o jogador já nem se liga em torcida, ele vê só a bola. E por que os números são ao contrário, Paulinho? Em toda a competição que você vê, a maioria dos visitantes levam vantagem. Veja os últimos campeonatos paulistas aí, ó. O Inter perdeu em casa, São Paulo perde em casa. Mas você pega a estatística final do campeonato, você vai ver que a maioria dos visitantes, os mandantes, levam vantagem. Estatística, Vônia, é outra coisa que eu não acredito, com todo respeito. Estatística, a estatística tem que, para começar a estatística, o cara fala a estatística de 10 anos para trás. Pô, começa a estatística desde que começou o futebol. Aí eu respeito uma estatística. Estatística de 20 anos, de 30 anos, eu não respeito. Estatística tem que ser completa. Para mim, o time que é bom, ele joga em qualquer lugar. Se o time é bom, do goleiro ao ponto esquerda, ele ganha em qualquer lugar, com torcida ou sem torcida. Vide o time do Santos, vide a Portuguesa Santista quando foi lá, ganhou a fita azul. Quando o time é bom, quando os caras sabem jogar, eles ganham. Agora, quando o time é remela, aí não ganha mesmo. Ele perde em casa e perde fora. Ou dá só de ganhar fora e perder em casa. Ah, mas a torcida é o alçapão. Não é alçapão nada. Não tem, o torcedor só xinga. O torcedor, ele só participa. Vai, corre, seu filho disso, seu filho daquilo. Ele não entra dentro do gramado. O Felipe Camargo cansou de entrevistar, assim como eu, um monte de jogador que sempre falava o seguinte: olha, jogar na Vila é difícil. Falam ou não falam, Felipe Camargo? Falam e se equivalem, né? Eu acho que, independente se a quantidade no La Bombonera é mais de 50 mil e na Vila Belmiro é 20 mil aproximadamente, um pouco mais de 16, 17 mil, enfim, se equivalem. Porque aquele que bota o pé dentro do gramado da Vila Belmiro com essa Vila Belmiro completamente lotada, o clima que é criado, a sensação a proximidade do campo ali, da torcida, pressiona. Se o cara não está bem concentrado, se o cara já não tem uma quilometragem, se o cara já não tem alguma experiência para ter o sangue frio, tem os diferenciados.
que não são muitos, né, no futebol, mas os diferenciados realmente. Esses aí gostam de entrar em campo e encontrar a torcida adversária pressionando e ele vai jogar mais bola. Mas tem muitos daqueles que quando botam o pé dentro do gramado na Vila Belmiro lotada, sente a pressão. E isso não é diferente no La Bombonera. 50 mil de forma vertical dá a impressão de que aquele povo vai cair tudo em cima de você. Então, se equivalem. Perde Santos, perde Boca Juniors. O Santos vai ter que se fazer valer dessa ausência de torcida para que naquele campo que vai acabar sendo neutro, né, já que não tem torcedor, o Santos consiga buscar o gol qualificado. Foi assim nas oitavas de final, foi assim nas quartas de final. Com o gol qualificado, aumentam e muito as chances do Santos chegar a essa sonhada decisão depois de 8 anos. Eu respeito a opinião de vocês. Em 1950, 200 mil pessoas torcendo para o Brasil. São as exceções, Paulinho. São as exceções. A gente está falando que é regra. 7-1. Tem exceção toda a regra. Agora, veja bem, qualquer jogador de futebol é igual político, entendeu? Ele vai falar que o campo dele, o estádio dele não representa tudo, é tudo H, é igual todo artista. Todo artista em São Paulo é corintiano, no Rio é flamenguista. Pô, isso é história para boi dormir, entendeu? Isso é história para boi. Pergunta para jogador, pega o Edu, pega o Manuel Maria, pega esse pessoal que já jogou futebol, fala que a Vila Belmiro, quando eles entravam lá, jogavam para meia dúzia de pessoas e ganhavam do mesmo, jogavam para milhões lá fora. Ganhava pelo futebol. Paulinho, a gente está falando de semifinal de Libertadores da América, Paulinho. Estamos falando de uma semifinal de Libertadores da América. E depende. Estamos falando de jogo campeonato normal. É diferente. Se o time. Vamos supor que não tivesse o Covid-19. O Santos lá com um time bom, lá na Bombonera, podia estar 50 mil pessoas. Se tivesse um time bom, vai lá e ganha. Não, mas e poderia perder aqui com os torcedores a favor. Não tem nada. Se o time é bom, a bola é redonda. O time bom ganha, é isso que o pessoal tem que entender. Lembrando que se nós não tivéssemos o Covid, salvo engano, o Santos não poderia jogar na Vila Belmiro por causa da capacidade. A Conmebol exige capacidade de 40 mil torcedores a partir da fase semifinal, estádios. Por isso, para quem não lembra, voltando aí um pouco mais no tempo, 2011 o Santos, que foi campeão, já jogou a partir das quartas de final. O Santos jogou a última partida na Vila contra o América na Vila, né, e depois decidiu lá em Querétaro e classificou. Mas as quartas de final, a semifinal e a decisão de 2011 o Santos já mandou no Pacaembu. E não teria o Pacaembu agora. E não teria o Pacaembu agora, esse já seria um problema. Em 2012 decidiu a semifinal contra o Corinthians no Pacaembu também. Então, quer dizer, o Santos vai poder jogar na Vila Belmiro uma semifinal de Libertadores, coisa que com torcida a Conmebol provavelmente não autorizaria. Aliás, se não tivesse Covid-19, se eu fosse o Rueda, eu fazia uma final, né, lá no Maracanã, onde vai ser, sabe? Porque lá vai ter torcedor do Santos. Porque todo o segundo time do Carioca é o Santos Futebol. Lá o Santos fez história. Lá a torcida sempre ajudou o Santos. Jogou fora da sua torcida, porque o torcedor do Santos, se foi para lá, né, decidiu em 63 contra o Milan, foi uma meia dúzia de gatos pingados. Felipe Camargo, apronta aí a escalação provável do Santos, com calma. Nós vamos para um rápido intervalo e na volta nós vamos falar aquilo que o Cuca deve fazer, na nossa opinião, né? Você vai falar aquilo que ele pretende fazer e nós vamos dizer se nós concordamos ou não. E você que está em casa, você que está em casa, manda a sua mensagem. Fala aí, olha, o time que eu acho que deveria jogar, dá a opinião como o Santos deveria jogar, na medida do possível. Vamos estar também colocando aqui a sua opinião, então, tá bom? Então, na volta, a gente volta para falar mais desse Santos Futebol Clube. Voltamos já, em nome de Blumed. Muito bem, estamos de volta para a Blumed, o plano de saúde que mais cresce em toda a região, para falar agora desse provável Santos que vai enfrentar o Boca na quarta-feira, às 19h15 da Bombonera. Felipe Camargo, o que fez hoje o Cuca no treinamento e o que deve fazer na quarta-feira? O Cuca não definiu oficialmente o seu time, né, mas tem aí a principal dúvida se vai com o Sandri ou com o Lucas Braga. Eu acho que dentro daquilo que a gente apurou é a principal dúvida, né? Com o John no gol, Pará tá de volta, tá recuperado, vai para a lateral direita, Lucas Veríssimo, Luan Pérez formando a dupla de zaga e o Felipe Jonathan fechando o setor defensivo pela esquerda. Aí um meio de campo com Alisson, Diego Pituca, e aí vem a grande dúvida, né? Se nós vamos ter um Sandri fechando esse meio campo, e aí na frente Soteldo do lado esquerdo, Marinho do direito e o Caio Jorge centralizado,
ou nós podemos ter a saída do Sandri, a entrada do Lucas Braga na esquerda e o Soteldo jogando um pouco mais recuado. É claro que na abertura, no destaque, eu falei da possibilidade de um Soteldo começar no banco de reservas, você tendo Sandri no meio de campo, Lucas Braga jogando pelo lado esquerdo. Eu, particularmente, acho que essa chance ela é remota, mas... até porque se o Cuca fizesse isso, eu acho que ele traria para si uma responsabilidade desnecessária. Muita gente chamaria de professor Pardal, o Soteldo sempre foi titular, por que vai ser reserva justamente agora? Então, dentro do que o Cuca costuma trabalhar, a dúvida é se mantém Sandri ou Lucas Braga. Então, eu apostaria, Voney, em ter Lucas Braga do lado esquerdo, Soteldo no meio, e aí o meio de campo com Alisson, Diego Pituca e Soteldo. Olha, antes aqui o Glauber do Parque São Vicente, ele diz que o Santos não deveria inventar, devia entrar em campo com o básico, né? John ou João Paulo, tanto faz, Pará, Lucas Veríssimo, Luan Pérez, Felipe Jonathan, Sandri, Alisson, Pituca, Soteldo, Marinho e Caio Jorge. Quero saber do professor Luiz Aquino. Já, para quem não sabe, já treinou Kaká no futsal, já treinou Robinho, já treinou aí uma infinidade de craques, já treinou... Quem mais? Thiago Mota, já trabalhou no São Paulo, trabalhou no Palmeiras, trabalhou naquele time campeoníssimo do Portuários, enfim, entre tantos outros. Numa decisão, é hora de inventar, não é? Como é que faria? O que faria o professor Luiz Aquino nessa semifinal de Libertadores? Eu entraria com esse time aí que o torcedor mandou. Soteldo na esquerda. Eu acho que o Sandri, no meio campo, num jogo desse, de ida na Bombonera, é um jogador importante, porque... teoricamente, você vai ver que o Boca vai vir para cima. O Santos não pode se abrir. Agora, se o Santos tiver esse meio campo com Pituca, Alisson, Sandri, bem fechadinho, eu acho que o Santos tem condição de explorar o forte de Marinho, Soteldo e Caio Jorge, que é o contra-ataque, né? Então, eu acho que essa escalação me possibilitaria, no meu entender, essa condição, essa condição do Santos ter essa opção de contra-ataque. Eu acho que é importante. Eu acho que você não pode abrir mão do Soteldo num jogo desse decisivo. O cara foi titular o campeonato inteiro. Eu não abriria mão. Eu acho que essa escalação aí com o Sandri no meio campo e o Soteldo aberto na esquerda... Para você, o Lucas Braga ia para o banco, então? Seria isso? Aí seria uma opção. Entendi. Aí sim, para mim seria uma opção. De banco. Seria uma opção de banco. Está muito bem, mas seria uma opção de banco. Porque eu acho que nesse jogo de ida, o Sandri me agrada mais. Eu acho que o Sandri entrou muito bem nesse time. Lembrando que o Lucas Braga, ele entrou e começou a ganhar mais espaço nas oitavas de final contra o ALDU, que tinha aquele lateral direito que quase fez chover no primeiro tempo lá em Quito. O Felipe Jonathan não dava conta, e aí ele colocou o Lucas Braga para ajudar o Felipe Jonathan naquele setor e deu certo. E a partir daí o Lucas Braga começou a ter mais espaço. Agora, eu não sei se isso pode mais uma vez, né? É um contrassenso. Mas, Paulinho, para vir. Ele tem muita força física e gás, né, Paulinho? Por isso. Formar um meio de campo mais marcador e jogar na base do contra-ataque. Explorar os dois melhores jogadores que o Santos tem. Já o Newton de São José do Rio Preto diz o seguinte: Soteldo tem que ser titular e jogar na esquerda. E o Alisson cão de guarda, chegar junto nos argentinos, conforme diz o Paulinho de Brito, Newton de São José do Rio Preto. Acho com moderação. Ô, Paulinho, mas o Alisson termina o jogo? O Alisson termina o jogo? Essa é a minha preocupação. Mas veja bem, a gente comentou aqui fora do ar. O Alisson termina o jogo. Se a gente ficar aqui supondo, vai ser difícil. O Alisson, a característica dele é chegar junto. Só que tem que saber chegar. Alguém tem que orientar. Entendeu? A mesma coisa do Santos. O moleque é bom. Só que será que o psicológico dele para uma partida dessa tá legal? Alguém tem que conversar com o moleque também. Entendeu? Com o garoto. Então tem certas coisas que tem que ser conversado antes. Agora, futebol, a gente sabe que o Sandri tem. Sabe tocar, sabe sair. Agora eu concordo aqui com o Luiz Aquino. Soteldo na esquerda, mas isso aí não pode mudar no Santos. É o que tem de melhor. Meio de campo fechadinho. Mas o Lucas Braga ajuda. Mas contra o Grêmio, o Soteldo não jogou, né? Não, estava com E não deu certo contra o Grêmio? Mas deu por circunstância. Aquele primeiro gol... Eu não faria isso. Eu colocaria o Soteldo. Mas será que o Cuca não vai pensar no seguinte? Agora, o Grêmio é um time encardido, é o time em Libertadores mais argentino que tem no Brasil. Agora, o que pode acontecer é que o Soteldo, o pequeno, porém gigante, jogador de pimbolim que sabe jogar, ele saiu invocadinho, chutando, né, com bronca, de repente o Cuca vai colocá-lo na reserva. A formação, Paulinho, tem esses detalhes. Agora, se ele fizer isso daí, ele vai abusar do direito de ser burro. Ele tem que colocar o melhor. O melhor no futuro tem que conversar com ele, porque jogador de futebol, o Pelé sentou no banco,
e não reclamava. Mas me diz uma coisa, será quando a gente fala do Soteldo como opção de banco, eu não estou aqui inventando, não estou, sou uma pitonisa, estou querendo inventar, não é isso. O Cuca, depois da partida contra o Ceará, ele chegou a citar da possibilidade, da importância de, em alguns momentos, você não começar jogando com algumas peças e ter essas peças como opção. Lá em Porto Alegre, o Santos não tinha o Soteldo. O Soteldo chegou a Porto Alegre e foi quando identificaram que ele estava com os sintomas do Covid-19 e acabou ficando fora, de 10 a 15 dias do Santos, né? E o Santos teve que jogar sem o Soteldo e se preocupou. Todo mundo se preocupou ali em Porto Alegre e que como vai ser, cara? E agora? O que vai ser desse Santos? O Santos se comportou bem, muitas vezes jogou com as linhas altas, tentando atrapalhar a saída de bola do Grêmio, né? E conseguiu o seu gol qualificado. E tomou um gol ali na Bacia das Almas no último minuto por causa do VAR, por causa de um vacilo, desatenção, enfim, né? Mas o Santos conseguiu buscar um resultado que era considerado positivo, bom, jogando fora de casa. E não tinha o Soteldo. Mas nesse caso... Será que não pode se repetir a mesma forma jogando no La Bombonera sem o Soteldo, Paulinho? Veja bem, o Felipe, nesse caso era irreversível, ele não podia jogar. Agora, você tendo o Soteldo à disposição e não colocá-lo para jogar, é abusar do direito de ser burro. Naquele dia contra o Grêmio, houve uma superação, né? Nós não temos Soteldo. Caramba, vai ter que colocar quem? Isso me preocupa, Aquino. Isso me preocupa porque o Paulinho já citou, e eu não discordo do Paulinho, quando ele fala assim, o Santos, ele tem um time mediano. Né? Talvez não usou essa expressão, mas eu estou usando essa expressão. O Santos ele só consegue alcançar os seus objetivos quando o Santos joga na superação. Quando os caras jogam tentando atingir o seu limite ou até acima do seu limite. E o Cuca gosta dessa situação, né? Porque é especialista nesse tipo de situação, principalmente em mata-mata. Então, Vone, mas a minha preocupação... Mas é pouco, eu concordo que é pouco. Minha preocupação é até que ponto os jogadores não podem confundir, e é isso que me preocupa na quarta-feira, a pilha com o excesso de vontade, com a vontade de poder buscar vitória, de se superar. E aí, jogadores como o Marinho, por exemplo, que vive xingando, às vezes, ali no primeiro lance, já reclamando com a arbitragem... Devolve, às vezes, as cutucadas que recebe. A gente precisa terminar a partida com 11. O Boca sabe disso. É claro que sabe. Vai chegar. Claro que sabe. Somado a isso, tem uma colocação interessante aqui do telespectador, né? O Osmar do Campo Grande. Ele coloca aqui que o Santos vai sofrer com o lateral esquerdo Felipe Jonathan, que não marca ninguém. Seria esse o ponto mais vulnerável do Santos? A lateral esquerda ali do Santos? Porque, por exemplo, vai ter, eu acredito, o Soteldo, é muito provável. Talvez sim, talvez não, mas eu acho que joga o Soteldo. O Soteldo no forte na marcação. Você tem ali um lateral esquerdo que não é eficiente na marcação. O direito do Boca é o ex-São Paulino Buffarini, né? Para quem não lembra. Então. Né? Não é grande coisa, assim, mas tem um apoio considerável. Então, assim, o Santos vai ter que ser impecável defensivamente e ser cirúrgico quando tiver a oportunidade de chegar no ataque do time argentino. Precisa do gol qualificado, gente. Eu bato nessa tecla, parece frescura, mas marcar um golzinho fora de casa vai fazer mais uma vez a diferença para o Santos tentar ratificar a sua passagem à decisão da Libertadores. E veja bem, o time do Boca não é um time que joga em cima do adversário, é um time que joga mais na retranca. Só que no caso aí, jogando em casa, obviamente ele vai ter que partir para cima do Santos. Eu, se fosse o Cuca, jogaria com esse meio de campo, com o Alisson, o Pituca e o Sandro fechadinho, e alguém que cubra o Felipe Jonathan, que realmente ele na marcação não é um... O Giovanni de Cubatão acha que tinha que jogar o Lucas Braga para isso, para poder ajudar o Felipe Jonathan nessa marcação. Mas aí você perde um cara para o contra-ataque. É um paradoxo, é uma incoerência, é um contrassenso. Você tem dois jogadores... E se você joga com dois volantes mais técnicos, que nem o Sandri e o Pituca e o Soteldo flutuando e o Lucas Braga caindo lá. Você sacaria o Alisson? Eu sacaria. É uma opção, gente. Sacaria, eu nem jogaria com o Alisson, pra ser sincero. Eu não jogaria. É um jogador arriscado. No jogo da volta,
ainda é aceitável. Agora, no jogo da ida, na casa do adversário, eu acho um risco muito grande o Alisson. Eu já penso ao contrário. Ele vai ser imprescindível nesse jogo, porque ele é o cão de guarda, ele é o pitbull, é ele que tem que fazer cara feia para os argentinos, porque os argentinos são catimbeiros, entendeu? E pode engolir a molecada, na base da ameaça, na base da catimba. Os caras não podem levar ele também a ser expulso. Não, mas ele tem que se controlar, o jogador tem que se controlar. E ele é controlado, o Alisson tem um descontrole enorme, mas tem como controlar. Você pode ser um jogador que... É que ele entra muito de primeira, né? Pois é, então. Entendeu? Mas a minha preocupação maior não é nem o Alisson nesse aspecto, porque eu acho que o Alisson vai ser importante, eu concordo com o Paulinho, nessa chegada. O que me preocupa é que o Marinho, por exemplo, é um jogador muito visado. Aqui no Campeonato Brasileiro é o cara que mais apanha no Campeonato Brasileiro. E toda vez que ele cai, às vezes uma falta simples, ele já faz cara feia, já levanta com cara feia. E o time do Boca, lógico, vai ver vídeo. E os caras vão chegar mesmo. Toda a entrada no Marinho vão irritar. Vai ser para tirar o Marinho. Eu acho que ele preocupa mais do que o próprio Alisson de ser expulso. Exatamente. Eu tenho medo do Marinho revidar numa dessa. Eu acho que o equilíbrio maior acho que tem que ser do Marinho ali. E seria uma perda enorme, né? Nossa. Lembrando que o Hernan Crespo, ex-atacante, foi técnico. É o técnico ainda do Defensa e Justiça, ou saiu logo depois da Libertadores, enfrentou o Santos em 2 oportunidades. E o Hernan Crespo participou de alguns programas na Argentina para destrinchar esse time do Santos, né? E ele valorizou muito a qualidade do Santos individual, né? Que em alguns momentos, na questão de grupo, o Santos às vezes se perdia dentro do jogo, mas quando dentro da habilidade e característica do futebol brasileiro, o Hernan Crespo ressaltou, dentre inúmeras partes, ele falou que podem decidir e acabar com uma partida. Lembrando do Soteldo, lembrando do Marinho, da qualidade que o jogador brasileiro tem. Então, assim, já teve um confronto Brasil e argentino, os argentinos já enfrentaram o Santos. Então, lá no país, já se sabe um pouco do Santos, já sabe muito, talvez, do Santos. Então, isso que o Aquino e o Paulinho estão falando é preocupante, porque se forem para cima do Marinho e começarem a provocar o Marinho, eu particularmente tenho receio de que o Marinho possa perder a cabeça. E isso não pode acontecer. O Marinho é fundamental para as pretensões do Santos, se o Santos quiser ser finalista da Libertadores. Só queria fazer uma pergunta para o Aquino. Pode fazer a pergunta para o Aquino. Que não no futebol de salão antigo, que foi do meu tempo, que era atrás, que era 0x0, tu também é desse tempo, depois que mudou. O jogador que joga campo, por que ele não joga futebol de salão e por que o jogador que é formado no salão joga campo? O campo hoje, financeiramente, é mais lucrativo. Não, eu digo, o cara é bom de bola. Espaço. Eu vi vários jogadores no campo, arrebentava, ia pro salão e jogava mais. E vi jogadores medianos no salão se dá bem no campo. Então, questão de espaço, né? Você tem que ter um raciocínio muito rápido. No futebol de salão. No futebol de salão, você tem um pouco espaço e pouco tempo para criar. Ainda mais hoje, o futebol de salão, hoje você não consegue nem dominar uma bola direito. O jogador está chegando. Isso é verdade. Né? E o jogador que é desde da base, que ele é preparado, e o Santos faz um belo de um trabalho nesse aspecto, no futebol de salão, preparando o jogador não só para o salão, como para o campo. É um trabalho exemplar. 2 etapas, né? Primeiro o salão e depois o campo. Isso. E aí no campo o jogador, quando tem toda aquela habilidade, tem aquela velocidade de raciocínio, num curto espaço de tempo, quando ele se acha num campo, num espaço maior... Ele deita e rola. É como se ele saísse do nível, vamos falar em nível de videogame, ele saísse de um level e fosse para o outro. Né? É mais fácil você subir do que você regredir.